Oi gente, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou o Fafá e tô chegando com mais uma aula aqui no canal do Cursinho Popular Edson Luiz, uma aula de História Geral, continuar falando sobre Idade Média, né? No último vídeo a gente já conversou bastante, mais especificamente a gente falou sobre Alta Idade Média. Esse último vídeo é muito importante para a gente poder entender o vídeo de hoje, então vai ter link aqui na descrição, se você estiver interessado, assiste lá, que vai ajudar bastante a gente nessa aula. Hoje a gente vai falar da Baixa Idade Média, né? Eu gostaria de lembrar que essas periodizações, né, gente, essas diferenciações, elas são paradas genéricas, né? São coisas inventadas, né? Essas paradas de Alta Idade Média, Baixa Idade Média, são generalizações didáticas, né? Para a gente poder compreender melhor e diferenciar melhor períodos históricos. Não é que de um dia para a noite, né, tudo muda, não. Essas mudanças são lentas, são graduais, né? E a gente não percebe enquanto a gente está vivendo elas, né? O camponês, quando tá lá, não vai falar assim, eita caralho, acabou a Alta Idade Média, hein, galera? Agora é a Baixa, hein? Vocês gostam bastante da minha mímica, né? Você perceba que o camponês, ele tem um relógio, né? E ele olha a data pelo relógio. É aqueles Cássio, a prova da água, saca? Mas essas generalizações ajudam a gente compreender melhor didaticamente. A Baixa Idade Média tem esse nome, né? Porque é o declínio, é o começo do fim da Idade Média, né? E é esse período que vai passar da Idade Média para a Idade Moderna. Bem, a gente vai tratar sobre isso em tópicos, né? Mais especificamente, então, a gente vai falar sobre a classe social dos servos, a organização de um senhorio, a gente vai falar das taxas e as obrigações servis, a gente vai falar da divisão da sociedade feudal em ordens, a revitalização das cidades, Inquisição, peste negra, crise no feudalismo e revoltas camponesas. Então vamos lá. Bom, para começar então, né, gente, vamos falar um pouquinho dos servos. No último vídeo, né, eu trouxe um monte de características e como se deu a formação da sociedade medieval, mas eu não falei do essencial, né? Eu não falei de quem realmente sustentava esse regime feudal, que são os servos, né? E para a gente falar desse malandrão, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, voltar lá para a queda do Império Romano. Quando Roma vai cair, gente, vai começar um processo de desurbanização muito grande. A galera começa a sair das cidades e passam a viver no interior, na roça, num ambiente mais rural. Principalmente, né, os camponeses livres. A maioria da galera que vai sair de Roma vai acabar se tornando camponeses livres e vão indo trabalhar nas terras de algum senhor, principalmente os ex-escravos, né, de Roma. A galera que era escravo vai parar de trabalhar como escravo, vai acabar indo para o interior e lá vão acabar se entregando a uma propriedade de algum senhor. É esse, né, coletivo de camponeses livres e os antigos escravos que vão compor essa camada social que a gente denomina de servos, uma camada que ao longo da Idade Média vai se formando. No feudalismo, né, gente, os servos vão ser basicamente a classe que trabalha. Eles vão ser os responsáveis pela produção e basicamente são eles que sustentam tudo que. E basicamente, né, são eles que sustentam toda a sociedade medieval. O servo, né, é o cara que, o malandrão, né, que trabalha dentro de um senhorio. O senhorio, gente, é a unidade de produção feudal, ou seja, é o pedaço de terra de um senhor feudal. É a terra, né, que foi doada pelo rei, foi instituído alguém para tomar conta dela, né, um vassalo para tomar conta dela. Cada pedaço de terra, um senhor executa o seu poder, o nome que se dá para essa terra é justamente senhorio. Aqui, gente, para a gente entender esse senhorio, eu trouxe o desenho, olha que bonitinho, né, que é um exemplo de feudo. Aqui dá para a gente entender mais ou menos como é que esse senhorio, né, esse feudo se organizava. Basicamente, gente, o feudo, no seu interior, né, ele tinha três partes, que é o manso senhorial, o manso servil e o manso comunal. Gente, basicamente tudo isso daqui, né, seria do senhor, mas se divide entre essas seis partes, né, que cada uma dessas partes vai ser destinados. O manso senhorial é a parte destinada mais ao senhor mesmo. Já o manso servil vai ser mais destinado por servos, vai ser a terra onde os servos vão trabalhar e vão ter suas casas e suas plantações, por aí vai. E o manso comunal vai ser a parte que os dois dividem, né, que todo mundo pode usar, tanto o senhor quanto os servos, a nobreza, né, quanto os servos. Bom, vamos começar pelo manso senhorial, gente. O manso senhorial, né, seriam as terras do senhor, né, onde que o senhor usufrui mais. A gente começa pelo castelo, que é onde vive o senhor feudal, onde vive sua família, por aí vai, né? É aqui que fica o Lorde feudal, né? O Lorde Farquaad do Shrek fica aqui. Ah, eu quero casar com a Fiona. Ah, mata os ogros, por aí vai, fazendo vários nada. No manso senhorial a gente tem também as plantações, né, do senhor, as partes onde o senhor planta. E você tem também os moinhos, né? As casas de ferramenta, os celeiros, as oficinas, por aí vai, tudo isso é do senhor.
É basicamente tudo isso é do Senhor, gente, mas os servos também podem usar. Só que para usar isso, eles têm que pagar uma taxa. Uma dessas taxas seriam a banalidades, né? Se ele quiser chegar aqui no moinho e moer, ele tem que pagar a banalidade pro Senhor deixar ele fazer isso. Então o servo pode usar, só que pagando. Bom, a gente passa aqui agora para o manso servil. O manso servil, né, que é a terra do servo. Aqui vai ter as casas, né, dos servos. E aqui vai ter as plantações, né, onde que o servo trabalha. O servo, né, ele chega aqui, planta. Alguma parte dessa plantação vai para ele e outra parte vai pro senhor feudal, né? Ele tem que pagar uma taxa que é um pouco da sua plantação e para o senhor feudal. Essa taxa chama talha, né? Ele tem que entregar ao senhorio parte da produção dele. E o servo também tem que trabalhar nas terras do senhor, né? Obviamente não é o senhor que trabalha nas terras aqui, é os servos. Então o servo tem que se dividir em trabalhar nas terras dele e nas terras do senhor. Então seria mais ou menos assim, se uma semana tem 7 dias, né? 3 dias o servo trabalha aqui na terra dele, 3 dias ele trabalha na terra do Senhor, e domingo, né, é o dia de Deus, né, então vai todo mundo para a igreja, né, o servo põe a blusinha dele de ir na missa, né, e fica lá o dia inteiro rezando. E por fim, a gente tem o manso comunal seriam os bosques, os pastos, né, no manso comunal, como eu disse, todo mundo pode usar. No manso comunal, por exemplo, nos bosques tem fruta, então você pode ir lá catar fruta, tem caça, então pode praticar caça, e por aí vai. Bom, gente, então como vocês viram, né, o servo ele tem um monte de taxa para pagar. Aqui eu trouxe 3 para vocês verem, né? Então, falando assim, parece que basicamente a função do servo é trabalhar e pagar taxas, né? Trabalhar para pagar essas taxas. Parece que essa função é muito bem definida, né? A função do servo é trabalhar. E é isso. Bom, gente, isso acontece, né, porque a gente fala desse jeito, porque se tentou mesmo dividir e definir claramente as funções de cada estrato social no medievo, né? Quem nunca ouviu falar da famosa divisão, né, a clássica divisão da sociedade medieval em 3 ordens, né? É um modelo que a gente aprende muito na escola, né? Seriam 3 ordens, né? A nobreza, né, a realeza, a nobreza, que teria a função de guerrear, né? São eles que organizam os exércitos, são eles que vão para a guerra. Você teria o clero, que a função é basicamente rezar. E você teria os servos que tem que trabalhar. E é isso, né? São 3 ordens, né? Igual Deus são 3, né? É Pai, Filho, Espírito Santo, tudo a mesma pessoa, né? São 3 ordens da sociedade também. O servo que trabalha, o clero que reza e a nobreza que guerreia. Bom, gente, é importante a gente entender que essa divisão é mais um projeto ideológico do que uma verdade fechada, né? Você tem a tentativa de esquematizar todo mundo, toda a organização social nessas 3 subdivisões. Mas, como eu já disse, né, no meu último vídeo, o período medieval, gente, o medievo, ele vai ser um período muito plural, muito complexo, que não permite a gente fazer uma simplificação dessas. Nem todo mundo vai se encaixar nessa divisão de 3 estamentos. O que fica muito claro quando a gente volta o nosso olhar mais ou menos ali para o século XI e a gente começa a perceber certas transformações no feudalismo. A partir do século XI, gente, muita coisa vai se transformar na sociedade feudal. Por exemplo, a gente vai ter um aumento da produção de alimento muito grande, junto com o aumento da população, um aumento, né, demográfico. E com esses 2 aumentos a gente vai ter uma revitalização do comércio. Uma das coisas muito famosas vai ser a organização das feiras. Esse aqui é um exemplo, né? Essa imagem é um exemplo das feiras medievais, onde começa a comercializar muito. E essas 3 coisas vão ajudar a um movimento já muito crescente, que é o renascimento das cidades. Né? Igual a gente falou, a sociedade medieval ela vai começar muito com uma interiorização, né? A galera saindo da cidade para ir para o campo, mas por volta ali do século XI as cidades começam a renascer. O que vai rolar, gente, é que com o aumento, né, da produção de alimentos, com o aumento demográfico, vai começar a ter mais troca entre os feudos. Essas trocas vão acabar levando à revitalização do comércio. E com o comércio ativado, muita gente vai ir morar perto da onde aconteciam essas feiras, né? Igual essa daqui da foto. Essas regiões, gente, esses lugares perto das feiras que vão começar a ir gente morar, vão ser os chamados burgos. E as cidades vão se desenvolver aí, a partir desses burgos, né? É por causa de burgos, né, que vai se desenvolver o nome burguesia, que a gente vai tratar muito nas aulas daqui pra frente. Esse próprio desenvolvimento da cidade, gente, ajuda a gente a quebrar muito com esse estereótipo da Idade Média, né, ser um período completamente rural.
né, e unicamente estamental, né? E isso ajuda a reforçar essa ideia que não só tem essas três ordens muito bem definidas, monolíticas, que é impossível sair disso. As formações das cidades, né, ela mostra pra gente que tem como quebrar isso, né? Igual eu falei, o medievo é um período muito plural, muito complexo, então não dá pra dividir só em três ordens, né? Então, juntamente com essas três ordens, você tem a formação das cidades. E as formações das cidades vai ser importantíssimos, né, para baixa Idade Média, né, para a gente começar esse declínio da Idade Média, porque a partir das cidades vai começar um processo de emancipação do poder feudal. O poder feudal vai começar a se desestruturalizar. Aqui só para ilustrar, gente, eu trouxe um desenho, né, do que seria um burgo, né, uma cidade medieval, e eu também trouxe uma foto de um burgo preservado, né, de uma cidade medieval preservada. Você percebe as grandes muralhas, né, o castelo aqui dentro e por aí vai. Bom, gente, mudando um pouco de assunto agora, eu queria falar da Inquisição. Igual eu falei no último vídeo, né, gente? A igreja ela vai acabar se consolidando como a principal força política da Idade Média, né? Mas com mudanças no interior do feudalismo, né, esse controle da igreja começa a ser ameaçado. Para manter esse poder, a igreja começa a promover a famosa Inquisição. A Inquisição, né, que foi o processo de perseguição dos hereges, né? Mas ela acabou se tornando bem mais que isso, né? A Inquisição vai ser a caça de quem pensa diferente, né? Quem pensa de uma maneira que não é a do status quo. Se você crê em alguma coisa que difere do catolicismo, se você acredita em alguma coisa e acaba enfrentando os dogmas impostos, se você tem algum comportamento que diverge do ideal estabelecido pela cristandade, você vai ser caçado e você vai ser condenado à fogueira, né? Você vai morrer queimado. É importante a gente dizer, gente, que a Inquisição foi uma instituição medieval, né? Ela nasceu na Idade Média. Só que ela não acabou com a Idade Média, não. Ela vai perseguir muito negro durante muito tempo ainda. Principalmente na Espanha e em Portugal, que ela vai continuar atuando até o século XVIII. E ela vai acabar chegando aqui na América também, vai acabar chegando aqui no Brasil, onde muitos indígenas, né, muitas das populações nativas aqui do Brasil serão perseguidas pela Inquisição, serão mesmo sentenciadas pela Inquisição. Ai, ai, vamos mudar de assunto então, né, gente? Vamos agora falar da peste negra, No meio de uma pandemia, bora falar da pandemia que matou mais de um terço da Europa, meu irmão. Nem dá gatilho, não. Bom, gente, a peste negra, ou a peste bubônica, né, ela foi uma doença, né, causada por uma bactéria que vai chegar na Europa mais ou menos ali pelo século 13, 14 e vai chegar a matar um terço da população. A peste bubônica, né, ela vai surgir na Ásia, também na China, e ela vai chegar na Europa, né, pelas rotas comerciais, adivinha na onde? Da Itália, divino pai eterno, essas coincidências, meu irmão. Bom, gente, ela vai ser uma doença que vai se espalhar muito justamente por conta da criação das cidades, né? Cidades tem aquele fator da aglomeração, né? E quando a gente está aglomerado, a gente passa as doenças mais facilmente, então fique em casa. E muito por conta das condições de higiene. Fique em casa e tome banho. É, a doença, né, gente, ela proliferou muito por conta dos ratos, né? Na verdade, a bactéria, ela ficava na pulga que ficava nos ratos. Então, por conta das más condições de higiene, tinha muito rato, a pulga pulava nas pessoas, a pulga te mordia e você ficava doente. Também tinha muita pulga em pessoa, viu, gente? A gente também transportava muita pulga. Como a galera não tinha muita higiene, né? Os seres humanos também eram cheios de pulgas. Ah, e uma coisa interessante, a bactéria, ela ficava no estômago da pulga. Então, quando a pulga te mordia, o estômago dela estava tão cheio que não tinha espaço para receber seu sangue, né? Então, assim que a pulga te mordia, ela te vomitava a bactéria. E era assim que você pegava a doença, com uma pulga vomitando em você. Então, boa sorte se você estiver vendo esse vídeo na hora do almoço aí. Como, né, gente, ninguém sabia o que era microbiologia no século XIV, ninguém entendia que a doença era causada por uma bactéria, a galera começou a atribuir um monte de causa e um monte de porquês por causa da doença. A mais famosa, né, que era uma punição divina. E começou a se achar motivos por conta dessa punição divina. Um dos motivos foi os povos heréticos, né, foi os judeus. Então começou a se ter uma perseguição muito grande de judeus na Europa durante aquele tempo. Então muito judeu vai morrer por conta da peste negra, por causa das perseguições de católicos e tudo mais.
Bom, gente, já vamos caminhando aqui para o final da Idade Média, né? A Idade Média ela vai começar a terminar mais ou menos ali pelo século XIV, que é quando o feudalismo começa a se desestruturar de vez e vai acabar caindo. Tem vários fatores que explicam a queda do modo de produção feudal. Um dos principais é a crise gigantesca que vai atingir a Europa no século XIV. Uma crise, gente, que só vai acontecer por conta de mudanças climáticas. Mudanças climáticas essas que vão prejudicar muito a produção de alimentos. Então, a produção de alimentos da Europa vai cair muito. É, gente, mudança climática é um problema sério. Aliás, o aquecimento global continua por aí, então não coloca calçadinhos para gelar atrás da geladeira, não, viu? Bom, mas, gente, com a produção de alimentos afetada, vai começar a rolar uma fome generalizada. Somada a essa fome, a peste negra, né, que estava matando gente pra caramba, mais ainda a Guerra dos 100 Anos, vai causar uma despopulação gigantesca. No campo, então, geral vai morrer, mano. Vai morrer muita gente no campo. Isso aos poucos, né, vai enfraquecendo os feudos. Tem gente para trabalhar, os feudos vão ficando cada vez mais fracos. Enquanto os feudos estão ficando mais fracos, as cidades, né, vão ficando mais independentes e cada vez mais poderosas. Uma das consequências mais famosas da crise vão ser as revoltas camponesas. Pensa, já está morrendo geral. E como o campo está ficando despovoado, os senhores feudais vão perdendo o poder deles, o que eles vão começar a fazer? Os senhores feudais vão começar a exigir cada vez mais tarifas e vão começar a explorar cada vez mais os malandrão, mano. Então, isso vai levar a um contexto de uma série de revoltas. A galera no campo vai se revoltar, vai ficar muito pistola com isso e vai começar a se revoltar. As revoltas vão nascer mais ou menos ali como um movimento espontâneo, mas rapidamente elas vão evoluir para uma contestação generalizada dos privilégios dessa nobreza rural, dessa aristocracia rural, desses nobres. Apesar delas se espalharem, né, gente, essas revoltas vão acabar sendo reprimidas, né? Vão passar espada em todo mundo, vão matar camponês pra caramba, né? Os nobres favorecidos pela superioridade militar neles vão exterminar os camponeses revoltosos. Tem um cálculo que cerca de 20 mil morreram de uma vez só. E esses extermínios meio que vão começar a controlar esse movimento de revolta. Gente, é muito importante nós falarmos sobre essa classe social da Idade Média, né? A gente fala sobre os camponeses da Idade Média. Porque os caras eram a maioria da população, mano. E eram esses caras que, com o suor do rosto, que com o trabalho deles, que alimentavam o conjunto da sociedade. Mas mesmo assim, eram esses caras que tinham que viver numa condição de subnutrição crônica. Eram esses caras que nas crises eram os primeiros a morrer de fome. Isso, mano, acontecia, não é que era por conta de falta de técnica ou por limitação tecnológica. Não, mano, isso acontecia porque eles vivenciavam uma condição de exploração gigantesca. Seria muito bom, gente, dizer que os problemas do campo, né, são exclusivos da Idade Média e que hoje a gente deixou isso para trás. Mas a gente pensar na condição de exploração do campesinato medieval nos ajuda a pensar o campesinato no Brasil de hoje. O Brasil, gente, é um país que também é marcado pelas disputas pela terra, né? Ao longo da história, o nosso país acabou se constituindo num país que concentrou a terra na mão de pouquíssimas pessoas. Basicamente, né, quem tem terra hoje no Brasil é uma elite agrária, latifundiária, que acabou se transformando no que a gente chama de agronegócio, né? Aqui a gente nunca teve uma reforma agrária séria, muito menos uma distribuição justa da terra. E hoje, qualquer um que conteste essa lógica corre um sério risco de vida, mano. É só a gente olhar o tanto de liderança camponesa que é assassinada no nosso país. Hoje, essa concentração de terra na mão do agronegócio chega a ameaçar o futuro do nosso país. Esses grandes, né, proprietários de terra, o agronegócio, ele se defende muito dizendo que eles são necessários. Afinal de contas, são eles que produzem a comida do prato do brasileiro, né? Mas isso é mentira, mano. Cerca de 70% do que a gente come vem da agricultura familiar, vem de pequena propriedade. Ou seja, o agronegócio, né, que é dono da maior parte das terras aqui do Brasil, contribui muito pouco para a nossa alimentação. Cerca de 30% só. E a gente come, e a deles, né, aquela comida que tem cheia de agrotóxico, né? É aquele temperinho de veneno, né? Bem gostosinho, que harmoniza uma beleza com câncer. O resto, o que os malandrão produz é soja, né? Destinada a vender lá para a China, para engordar gado, basicamente. Além de tudo, o agronegócio, né, é um dos principais responsáveis pelo avanço da fronteira agrícola, que vem desmatando e muito as áreas de floresta brasileira, principalmente na Amazônia, né?
O agronegócio, gente, ele adora ir pra televisão, falar que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Mas na verdade o agro é só um negócio mesmo, com intenção nenhuma de manter um país com soberania alimentar. Na verdade, a intenção dos caras é engordar uma coisa só, que é o bolso deles. Parece que o projeto de futuro dos caras é, na verdade, transformar o Brasil, né, num grande pasto. Aqui só deve ter pasto e soja. É só para alimentar a vaca mesmo. E na cabeça deles deve até fazer sentido, né? Porque, sei lá, a partir de 2018, o que mais apareceu nesse país foi gado mesmo. Bom, gente, a Idade Média ela vai terminar entre aspas, né? Igual eu falei, não é de um dia para outro, né? Mas ela termina, tem esse marco do fim dela, que é a tomada de Roma Oriental, né? A tomada de Constantinopla pelos turcos. E com isso, gente, a gente termina a nossa aula de hoje. A gente vai ficando por aqui. Curta o vídeo, se inscreve no canal, não deixa de conferir as outras videoaulas. E brigadão, gente, até mais.